o nome de Jesus Cristo. Então, o mundo, esses poderosos que hoje nós estamos vendo no mundo, nós podemos identificar. O Brasil, os descendentes de Cã, que hoje estão aí brigando por direitos, etc. Nós podemos identificar os pecadores da terra, os amaldiçoados, querem fazer o que querem, que dá na cabeça deles, etc. Podemos identificá-los. Sodoma e Gomorra. Vai ler a Bíblia para eles, não querem ler a Bíblia. Vai ler as histórias sagradas, não querem. Por quê? Porque existe uma maldição sobre eles. E quem só pode tirar essa maldição? Jesus Cristo. E ele já fez isso, morrendo na cruz do Calvário pelo pecado do mundo. Do mundo todo. Jesus é a arca. O batismo nos garante. E essa porta da graça vai se fechar. Então, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, da onde vem o espírito do anticristo? De Cã. Porque a Síria é descendente de Cã, que foi amaldiçoado por Noé. E os assírios, eles confrontaram os judeus. Babilônia, o Nabucodonosor, todos esses reis ímpios, incrédulos e soberbos, mas Deus quer que eles se convertam. Deus se manifestou em Babilônia, a terra mais pecadora, ímpia, idólatra do mundo, através de Daniel. E o rei ímpio que veio de Cã, Faraó, era descendente de Cã. Faraó, todo o Egito, e Deus salvou o Faraó. Deus quer que esses grandes poderosos, todas as nações da terra, creio, os gentios, nós somos descendentes de Cã. Nós não somos descendentes de Sem, mas Deus é tão bom com a gente. Nós somos pecadores, miseráveis. Nós temos que nos arrepender das nossas prostituições. Fizemos coisas terríveis diante de Deus, dos olhos de Deus. Mas Ele quer que nós nos convertamos. Ele quer que nós nos arrependemos, porque Ele não quer destruir a gente. Ele não quer acabar com a vida da gente. E a gente, como inteligente que somos, não queremos passar a eternidade no lago. Mas haverá o antes do fim, ou depois que Jesus... Depois não, antes de Jesus voltar, os descendentes de Cã, a falsa igreja, a falsa adoração, vai agir na terra, o tão famoso e temível anticristo. Veja esses pecadores aí, todos esses pecadores. Deus ama todos, todos eles. Mas se eles não se arrependerem, muitas nações vão se arrepender. Muitas nações, aí vai vir o anjo da morte, a fome. A fome está lá na África. Agora o anjo da morte está na Venezuela, quer matar todos os venezuelanos. É o anjo da morte. E as bestas feras? Aonde é que? No Amazonas tem besta fera. Se você não vigiar, se você não andar com cuidado, você pode ser comido pelo jacaré, pela uma onça, picado por uma cobra, comido por uma sucuri, engolido. Bestas feras, e só quem entrega é Deus. Se ele não tiver Deus, Deus deixa o jacaré comer ele. As piranhas, os insetos picar ele e ele morrer com a picada da malária, a picada da dengue, os mosquitos que picam a leishmaniose. É o anjo da morte que saiu para matar a terça parte da mortandade, dos seres que não têm. E o inferno seguia.
E Jesus veio para nos livrar do anjo da morte e do inferno. Só Jesus tem poder de nos livrar do anjo da morte e do inferno e dessas pragas, peste, fome. Ele não deixa nós passarmos fome. Ele deu um grande livramento para o Egito na época da fome. Quem que foi que deu? Jesus. Levantando José, governador sábio e inteligente. Pestes, espada, feras da terra. Só Jesus tem o poder de nos livrar. E quantas pessoas não tiveram livramento, sabe por quê? Porque elas têm um coração endurecido. Porque eles são grandes pecadores diante do Senhor. Jesus não tem o temor. Eles desprezam a palavra de Deus. São pecadores, são idólatras, feiticeiros, ímpios e piedosos. E o apóstolo Pedro, ele pregou muito sobre esses dias, falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas, falsos cristos. Só Deus, meu irmão, e mais ninguém para nos dar um grande livramento desses seres aqui. E só Jesus Cristo. Eu consigo imaginar no juízo final, lá no juízo final, que o apóstolo João viu, Daniel também viu, profeta. Os dois tiveram essa visão, só que o apóstolo João teve uma visão mais detalhadamente do quarto reino, do fim dos tempos, e escreveu para nós. O mar deu os mortos que lá estavam para ser julgados. O inferno também deu os mortos que estavam lá, morreram condenados, no estado de condenação, foram para o inferno. Eu consigo imaginar lá, todos descendentes de Noé que não se salvaram, que não creram em Jesus Cristo, os grandes pecadores, que não creram no Salvador, no profeta verdadeiro. Todos vocês sabiam que vieram dos descendentes de Noé, mas vocês ouviram o Evangelho. Só que vocês não abandonaram o pecado, vocês não creram os ímpios da terra. Vocês sabiam que existia a Bíblia, vocês sabiam que vinham para cá, mas vocês, fizeram como desprezaram a palavra de Deus. Olha, eu só estou tendo a teoria aqui. A teoria é muito bonita, só a teoria do juízo final, mas vai ter a prática, vai chegar. Tá, eu estou dando um tempo. É só teoria, mas vamos viver a prática. A prática do anjo da morte. A prática da inflação severa. Está aí a prática na Venezuela. Até o Brasil também nós temos que orar. Porque é um país idólatra. E o Brasil é formado por descendente de Cã, descendente de Sem, descendente de Jafé. A Bíblia diz que eles encheram o mundo, povoaram o mundo. Então, os Estados Unidos, todas as nações vieram dos três. Todo o planeta Terra. Ao ponto de chegar 7 bilhões de seres, criaturas. E todos ali vieram não se salvaram. Não se salvaram. Não se salvaram. Aí veio o anjo da morte e pegou todos. Muitos ali morreram afogados. Está aqui. Ontem a irmã Socorro leu o sinal de Noé com Deus.
A irmã Socorro leu, porque para nós entendermos o livro do Apocalipse, nós temos que ler o livro de Gênesis. Por quê? Porque senão nós não temos uma claridade das coisas. A irmã Socorro leu o pacto de Noé com Deus, quando Deus já tinha mandado o dilúvio, destruído os ímpios, e só restou Noé. O que foi que ele falou para Noé? Que tudo que se move na terra como vivente seria para o meu mantimento. Tudo que vos tenho dado como a erva verde. E aqui, certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal. Então, quando um bicho come, ele vai requerer daquele animal ali. O requererei também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida. Qual foi o primeiro homem que morreu com a praga da espada? Abel, que foi morto por Caim. Que Deus permitiu que ele morresse para mostrar para nós. E Deus requerereu da mão de Caim, o seu assassino, o sangue de Abel. Não só de Caim, mas de todos os homicidas. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. Aí fala do sinal, que é o arco-íris. Então, aqui no livro do Apocalipse, Deus vai requerer no juízo final, das feras, todo do animal que foram mortos pelas feras, Deus vai requerer no juízo final. E eles vão ser julgados segundo o tubarão, uma besta fera do mar, inúmeros animais que nós nem conhecemos. Deus vai requerer. Deus vai requerer. Ele vai requerer e eles vão ser julgados. Nós vamos ser julgados. E quantas pessoas... eu estou falando eu não estou falando mais de Adão e Eva, não. Estou falando de Noé. Esquece Adão e Eva. Esquece Adão e Eva. Estou falando de Noé. Adão e Eva pecaram, desobedeceram, etc. Mas graças a Deus Noé não aconteceu tragédia. Graças a Deus Noé agradou o coração de Deus. Graças a Deus Noé é o nosso foco. Foi o único sobrevivente, a família dele, graças a Deus, abençoada. Os 3 filhos abençoados, agradaram o coração do Criador. E por causa de Noé eu estou aqui pregando a palavra de Deus. E por causa de Noé eu vou herdar também a vida eterna. Não só por causa de... Porque, veja, é uma sequência. Eles foram importantíssimos para chegar até o Messias. O Salvador. Então, Messias veio para concretizar a salvação. Mas a salvação também Noé salvou o planeta todo. Agradou o coração. Então, Noé com certeza está sentado à destra de Deus. Noé com coroa na cabeça, porque foi o único diante daquela geração de Adão e Eva que Deus olhou para o mundo, Deus olhou para a terra, todos se desviaram, pecaram, se corromperam, e ele olhou para Noé.
Família abençoada. Então é uma sequência até chegar o Messias, o Salvador do mundo. Só que a salvação é para todos os filhos de Noé. Mas infelizmente nós sabemos que é muito triste, mas nós já sabemos, pela palavra de Deus, que muitos filhos de Noé, bisnetos, tataranetos, a árvore geológica de Noé na terra, muitos também não vão se salvar. Muitos vão se salvar, outros não vão se salvar. Por quê? Porque não quiseram. Deus fez de tudo, mas se deixaram enganar pelas antigas serpentes. Olha, a antiga serpente enganou a Eva sozinha. Ela tentou enganar Noé, mas ela não conseguiu não. Pensa que Noé não foi tentado pelo... tava lá, Noé faz isso, Noé peca, Noé, tá lá no ouvido de Noé. Noé, não, mas Noé passou, Noé não quis nem saber, ó. Não deu ouvido à voz do mentiroso. Aí o que acontece? Se salva. Se salva. Veja que na época de Noé, a Bíblia dá o relatório. O pecado era tão grande, mas tão grande. O diabo operando na terra. Trabalhou na época de Noé de uma tal maneira que mas com Noé ele não conseguiu nada. Bem que ele tentou. Ele tentou iludir, enganar Noé com aqueles falsos profetas que estavam ali. Mas não conseguiu enganar Noé. Noé, engenheiro, construtor, muito ocupado, tinha intimidade com Deus. Foi fazer a arca. Eu estou ocupado, eu estou fazendo uma arca. Quem me ensinou? O próprio Criador me deu inteligência. Vou fazer essa arca para me livrar do dilúvio que ele vai enviar. Ele mesmo, com as próprias mãos dele, construiu um objeto que ele ia depois se beneficiar do objeto. Para ele não construiu para o fulano, para o beltrano. Ele poderia vender aquela arca por bilhões e bilhões e bilhões de dólares, que nem existia na época, mas ele construiu para salvar ele mesmo e a sua família. Ele se beneficiou. Poxa, agora eu estou nessa arca que eu construí. E eu, com a ajuda do meu Deus, construí essa arca. Deus me deu força. Então, Deus usou o próprio Noé para salvar ele. Não mandou vou mandar um anjo vai te salvar, Noé vai te tirar desse dilúvio, tu vai voar, vou te dar mais asa, tu vai voar, Noé. Não, calmo, lento. Pregando, prego por prego. Ai, naquele tempo era tão difícil. Quantas bestas feras não tinha ali. E Deus livrou aquele homem das bestas feras. Eu não estou falando das bestas, pode ser até bicho, mas até também dos homens sanguinolentos, filhos de Caim, que eram assassinos invejosos. Mas Deus o protegeu do dilúvio das bestas feras, do dilúvio dos homens sanguinolentos e do próprio dilúvio das águas. Deus o salvou. E aí as águas vieram, ele lá, se deleitando em Deus. Se deleitando no Senhor. O que será de nós? Com certeza ele estava triste, porque ele tinha visto todo aquele povo que com ele viveu morrendo. Porque via do coração de Deus a sentença. Porque eles eram pecadores, não davam ouvido à voz de Deus.
E hoje nós podemos identificar os pecadores da terra? Claro! Podemos identificar os salvos da terra? Claro! Os santos? Claro! E Noé ali naquela arca, pensando no futuro, e dizer, com certeza, Deus revelou para ele, dessa arca sairá a salvação do futuro. Meu nome está na história. Sentarei no trono, Deus me levará para o céu, para o paraíso. Ele pensava nas coisas que os pais dele, as pessoas, olha, o 7... Começou com 7 invocar a Deus. O segundo filho de Adão e Eva. Porque Abel. E 7 invocava a Deus. E Deus mandava a resposta. Depois os filhos de 7. Os tataranetos. A descendência de 7. Foi espalhando. Olha, Deus falou isso. Até a Noé. E Noé, 7. Deus invocava a Deus. E Deus se manifestava para ele, enviando anjos, falando com ele em visões e sonhos. E 7 está no céu. Meu pai Adão pecou, a minha mãe a Eva também pecaram, deram ouvido ao serpente, a antiga serpente. Pecaram, desobedeceram a Deus. Mas o que eu tenho a ver com isso? Por isso que diz a salvação é individual. Meu pai, Adão, pecador, minha mãe também, mas a salvação é individual. Eu sou filho deles, mas eu sou uma criatura de Deus. Deus me fez, eu vou invocar agora a Deus. Ele começou a invocar a Deus e Deus abençoou ele. Ele casou, teve filhos, povoou o mundo até chegar a Noé. A mamãe morreu, o papai morreu. Estamos aqui, descendente de Adão e Eva. E Noé é a descendente de Adão e Eva, mas do Deus de 7. Porque nós sabemos que era um Deus de Caim. O Deus de Caim era o diabo, do maligno que matou o anjo da morte. Matou seu irmão. Então, desde lá, a gente observa que o diabo tentou impedir a salvação para o mundo. Mas graças a Deus, que hoje nós sabemos, nós identificamos, e a Bíblia diz que será como nos dias de Noé. Mas quando ela diz assim, olha, será como nos dias de Noé. Mas tu lembra de Noé? Tu lembra de Noé? E eu salvei Noé? Tu não lembra só da iniquidade, da apostasia e da malignidade dos ímpios, não. Te lembra que eu salvei Noé pelas suas próprias mãos. É disso que tu tem que lembrar. Que assim como foi nos dias dele, será também a minha vinda. Os que me desprezaram, os que pecaram se perderam. Mas os que me deram ouvido, os que guardaram os meus mandamentos, os que me amam, os que me temeram, foram salvos igual a Noé. Para quê? Para a eternidade. Para a vida eterna. Lembra-te, o que eu fiz com Noé, eu farei com todos os que confiam em mim. Eu salvarei no meio do grande dilúvio do anticristo. Por quê? Porque andam comigo, têm prazer nas minhas palavras. Não dão ouvido ao diabo. Que está aí, ó.
seduzindo, tentando, ó, agindo como nunca, porque já sabe que é o fim, matando, enganando, etc. Amém, glória a Deus. Então, para esse Deus que foi poderoso para salvar Noé, e também é poderoso para me salvar e te salvar de tudo que vai acontecer no planeta Terra, e nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E não só no planeta Terra, eu vou além, até no plano espiritual invisível que nós não vemos. Quando passarmos para o plano invisível, onde existem os demônios, o dragão, Jesus, etc., os anjos de Jesus, os profetas, o Cordeiro, o Deus Todo-Poderoso, nesse plano aí que nós não vemos, ele é poderoso também para nos salvar, até no plano do invisível, do lago de fogo, do inferno, etc., que é o que mais que nós devemos temer, é do plano invisível. Porque do plano visível nós já sabemos. É um animal, é uma besta fera, é um homem sanguinolento, é o filho do Caim. São essas, da conspiração, é da inveja, é das obras da carne, é da mentira do diabo, etc, etc. As coisas das armadilhas ocultas que o próprio homem produz com as mãos dele. Por isso que Jesus disse: e serão julgados cada um segundo as suas obras, segundo aquilo que eles fizeram com as suas próprias mãos. Eis que vem como vem o ladrão, eis que vem sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Epa! Antenas ligadas. Lembra o que eu fiz com Ló? Amém, glória a Deus, louvado seja